Fala, minha turma, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com a graça do nosso Senhor Deus. Hoje nós estamos aqui para falar sobre metaverso, ou melhor, sobre a igreja no metaverso. Antes de tudo, eu quero te agradecer pelo que você tem feito pelo nosso canal, pelos likes, pelos comentários, pelos compartilhamentos. O último vídeo alcançou um engajamento bom, mais de 100 visualizações em 48 horas. Quem está começando sabe muito bem o valor disso, então por isso eu quero te agradecer e pedir que desde já deixe o seu like aí, deixe o seu comentário, deixe a sua opinião sobre o nosso tema de hoje, porque isso tem sido de grande importância para mim, tá bom? Então eu te agradeço, que Deus te abençoe por isso. Nós vamos falar sobre o metaverso, sobre a igreja no metaverso. Metaverso é um ambiente virtual. Esse tema ele veio à tona em outubro de 2021 e por esses dias, há alguns meses, a Igreja Batista da Lagoinha lançou um projeto, a Igreja no Metaverso, chamado Lagoverso no Instagram. O nome oficial eu não sei, mas em razão disso houve algumas críticas. Mas primeiro eu quero explicar o que é o metaverso em rápidas palavras. Metaverso é um ambiente virtual, é um mundo virtual, muito mais amplo do que Instagram, Facebook e outras redes sociais. Esse tema ele não é novo. Esse tema remete à filosofia platônica antes de Cristo, onde Platão já dizia que o mundo metafísico, que é o mundo das ideias, era um mundo perfeito, porque neste mundo as pessoas seriam da forma que idealizassem, né? O ideal, perfeito, enfim. E em 1992, um homem chamado Neil Stephenson lançou um livro chamado No Crash, e esse livro traz pela primeira vez, ou o registro mais antigo que eu encontrei, sobre o termo metaverso. Então é um ambiente virtual e nesse ambiente as pessoas criarão avatares e elas se relacionarão através desses avatares. Comprarão, venderão. E a Igreja Batista da Lagoinha lançou a igreja no metaverso, e também nesse ambiente as pessoas podem ir, frequentar e permanecer em lugares. Então assim, é algo inovador, é um projeto muito maior do que a nossa mente pode imaginar, do que eu posso imaginar e talvez do que você possa imaginar. E em razão da Igreja Batista da Lagoinha ter lançado esse projeto, houve muitas críticas, eu percebi no Instagram do pastor André Valadão, que algumas pessoas começaram a criticar, falando que era modismo, que o mundo estava entrando na igreja, que a igreja estava imitando o mundo, enfim. Mas antes de tudo eu quero te explicar, quero contar um testemunho pessoal bem rapidamente. Idos nos anos 2007, 2008, eu estava prestes a entrar na faculdade e muitas pessoas diziam para mim, muitos crentes, cristãos, diziam para mim: olha, não vai para a faculdade não, a faculdade é cemitério de crente, quem vai para a faculdade se desvia dos caminhos do Senhor. Esse pensamento também atingiu pessoas que vieram antes de mim. Por causa disso, muitas pessoas com potencial incrível deixaram de fazer faculdade, deixaram de ser doutores e cederam espaço a pessoas que não temiam a Deus. Em razão disso, nós vemos hoje, inclusive no nosso judiciário, podemos dizer, decisões que vão totalmente contra os princípios cristãos. Pessoas que aprovam aborto, pessoas que aprovam a união civil igualitária, enfim, são temas contrários à moral cristã, por causa da ausência dos cristãos nesse ambiente. Também dizia-se em outro tempo que os evangélicos, que os cristãos, que os servos de Cristo não poderiam entrar na política, pelo menos foi o que eu já ouvi muito falar, porque a política era do diabo. E por causa disso nós vemos Petrolão, Mensalão e tantos outros casos de corrupção nos mais variados níveis da administração pública. Porque entendiam que o crente, que o servo de Cristo, não podiam frequentar esses ambientes. E agora vem dizer, nesse caso específico do metaverso, que a igreja não pode ir para o metaverso porque está imitando o mundo. A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo, capítulo 2, que, salvo engano, capítulo 2, fala que o apóstolo Paulo fala, prega o evangelho, fala a Timóteo, prega o evangelho em tempo e fora de tempo. Aproveitando a oportunidade, o apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 17, ele
prega, na primeira oportunidade que ele tem, ele prega Jesus Cristo em Atenas, né? É cedido a ele a oportunidade de falar ali no Areópago, e ele fala às pessoas daquele lugar sobre Jesus Cristo. O importante é, nós temos que pregar Jesus Cristo em todo momento, nós temos que pregar o Evangelho de Cristo a todo momento. O Evangelho de Cristo, ouça bem o que eu quero te dizer, o Evangelho de Cristo cabe em todos os lugares. Pode ser que algum ambiente não seja conveniente para mim, não seja conveniente para você, mas saiba que cabe lá o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo cabe nos mais longínquos rincões do nosso Brasil e do mundo. O Evangelho de Cristo, ele cabe nas casas de jogatinas. O Evangelho de Cristo, ele cabe nos prostíbulos, ele cabe nas casas de ocultismo, ele cabe nas reuniões de organizações mais distintas que há. O Evangelho de Cristo, ele cabe em todo lugar. Então, esse projeto da Igreja Batista da Lagoinha é um projeto louvável, é um projeto que deve ser apoiado, porque de imediato os olhos desses irmãos, os olhos dos idealizadores do projeto se abriram para a oportunidade de pregar Cristo, de pregar o Evangelho de Cristo no ambiente virtual. Então, meus queridos, não sei qual a sua percepção até esse momento sobre isso, mas eu parabenizo pastor André, pastor Márcio e toda a equipe, como eu já disse. E nós devemos apoiar. A palavra do Senhor diz que seja por qualquer que seja a razão, mas desde que o Evangelho de Cristo deve ser pregado. Não importa se por inveja, não importa se por ganância, não importa pelo que seja, mas o Evangelho de Cristo deve ser pregado. Creio que esse não é isso que eu citei, inveja, ganância, não é o fator motivador deste projeto, do projeto Lagoverso. Creio que muito pelo contrário, que assim como muitos outros projetos que eu já vi desta igreja, esse será mais um projeto exitoso, com boas intenções, com intenções moralmente corretas, né, como eu tenho visto. E sem falar que o pastor André Valadão e o pastor Márcio Valadão e outros líderes daquela igreja, nós temos percebido, né, nós temos que analisar a trajetória desses homens, e são homens que não são envolvidos, que até hoje não vemos envolvidos em escândalos, como infelizmente nós vimos em outros lugares. Então esse projeto merece o nosso apoio, esse projeto não deve ser criticado, e eu quero dizer que as pessoas que criticam esse projeto, pregue, já que não lhe agrada a maneira que esse evangelho, a forma dessa pregação, faça da maneira tradicional. Né? Pegue sua caixa de som, vai para a praça, vá para a esquina, vá para a rádio, vá para a televisão, enfim. Eu não sei qual tem sido o método que você tem utilizado para a pregação, mas pregue e não critique essa inovação que eu creio que vai acrescentar muito para a Igreja de Cristo, não somente para a denominação Batista da Lagoinha, mas para todos os cristãos, para todo o reino de Deus na face da terra, tá bom? Que Deus te abençoe, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe a sua sugestão nos comentários. Até mais, muito obrigado.